bem, pessoal. Olha só, nós temos aqui uma dúvida dos nossos seguidores. Ele está falando aqui, ó. Vai ser possível criar e imprimir um molde de uma peça, tipo para produzir outras peças? Cara, é muito possível, sim. O que acontece? Muitas vezes as pessoas têm aquela característica, percebe que a impressão 3D é algo mais lento e gostaria de tirar mais peças personalizadas, assim, de uma forma um pouco mais rápida. Então, o que acontece? A pessoa faz uma peça molde e depois ela acaba replicando essa peça utilizando, por exemplo, um molde de silicone, aonde que você consegue descobrir muitas informações referentes a como criar moldes de silicone. Por exemplo, o pessoal que é da área de criação de sabonetes, você vai perceber que eles têm a característica de utilizar uma peça de molde e aí depois essa peça de molde eles colocam dentro de um recipiente, preenche esse recipiente com silicone líquido e esse silicone depois quando ele endurece, ele vira uma forminha muito flexível, ideal para você poder depois fazer a remoção da tua peça. Só que ao invés de você utilizar sabonete para fazer as suas peças, você pode usar uma resina epóxi que é mais barata, cura da mesma forma e aí você vai ter uma peça com bastante resistência e aí reproduzir as peças com mais facilidade. Então é possível sim e é muito utilizado no meio, beleza? Vamos lá para uma outra. O nosso amigo Fernando, ele está perguntando o seguinte, é possível, como é que eu faço para trocar o filamento da nossa peça sem que ele babe um pouquinho em cima da peça? Meu querido, aqui você tem um problema realmente. Se você não estiver utilizando uma impressora que tenha esse recurso de forma automática, que seria utilizar dois cabeçotes, você vai ter esse pequeno problema aí no seu processo, até você se acostumar bem com essa parâmetro, vamos dizer assim, mas é uma coisa que acaba realmente babando um pouquinho de material sobre a peça. Nós temos aqui algumas opções que a gente pode estar fazendo, que é justamente para fazer essa pausa e essa troca de filamento de uma forma um pouco mais tranquila. Vamos lá. Olha só, por aqui, se você for em extensões, pós-processamento e modificar G-Code, aqui nós temos uma opção de pausar numa determinada altura. Geralmente as máquinas entendem bem esse recurso, não são todas que entendem esses recursos, mas geralmente a grande maioria das máquinas atende, que é pausar a uma altura. O que você vai fazer? Eu vou pausar, por exemplo, naquela altura que eu quero fazer a troca do meu filamento. Então, por exemplo, ele fala aqui, ó, pausar em qual layer? Eu vou colocar aqui, por exemplo, no layer 26. Então, no layer 26, quando ele estiver chegando ali, chegou no layer 26, ele vai fazer uma pausa. E essa pausa vai ser onde? Olha só, ele vai jogar aqui, jogar a cabeça de impressão no 0 em X, 0 em Y. E antes de fazer isso, ele vai, por exemplo, fazer uma retração de 5 milímetros a uma velocidade de 60 milímetros por segundo. Então ele vai fazer o quê? Retrai o material, vai lá para o X e Y de 0 e fica aguardando você dar algum comando na máquina. Nessa hora você vai lá, tira o filamento anterior, coloca o filamento novo e de forma manual você purga um pouquinho de material. Pode ser até forçando mesmo o filamento passar por dentro lá da extrusora até purgar e começar a sair o material limpo da cor que você deseja. Essa é uma forma bastante usual de fazer a troca de filamento de forma manual. E aí o que você faz? Depois que purgou, você limpa o bico e dá um comando na máquina para ela voltar para continuar imprimindo. Mas, infelizmente, pode acontecer de dar uma babadinha ali ainda em cima da peça. O importante nesse ponto, na minha opinião, é você encher bem o bico, né, com pressão, e na hora que você apertar, você vai puxando aquele filamentinho que vai babando, você vai puxando ele e aí trata com mais carinho nessa situação. Um outro script de pós-processamento que você pode utilizar, não são todas as máquinas que entendem também, é esse daqui, ó, Filament Change, que é justamente uma troca de filamento. O que acontece com esse Filament Change?
você vai perceber que ele também vai falar em qual é o layer que você quer fazer essa troca. Então eu vou colocar aqui novamente, por exemplo, no layer 26, e ele vai falar aqui, ó, inicial retração. Ele vai retrair 30 milímetros. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, porque até ele retrair 30 milímetros, ele vai ficar parado em cima da tua peça, muito provavelmente. E aí, esses 30 milímetros que ele está retraindo, o bico está ali queimando a tua peça. Então aqui vale a pena você colocar, por exemplo, 5 milímetros apenas de retração. Ele vai retrair esses 5 milímetros, vai lá para um X e um Y de 0, e depois ele vai fazer uma retração de 300 milímetros. Então, que é como se fosse para retirar todo o filamento de dentro da sua máquina. Essa daqui é uma opção, não são todas as máquinas que entendem essa opção, mas é uma opção interessante. E aqui, o Position Z Relative, nesse caso aqui ele está em 0, quer dizer, quando ele entrar nesse momento de troca de filamento, ele vai permanecer em cima da tua peça, vai fazer a retração e tal, e vai distanciar em x e y de 0. Nesse ponto, dependendo da situação, vale a pena você levantar um pouquinho o Z, por exemplo aqui 2 milímetros, ele levanta, desencosta o bico da tua peça, faz a retração, movimenta lá para o x e y de 0, depois que você trocar, ele volta, abaixa 2 milímetros de novo e vai fazendo a sua peça. Tá aí duas opções bem interessantes para você fazer a troca do filamento. Mas ambas as partes são feitas de forma manual. Se você tiver um interesse muito grande em peças coloridas, talvez valha a pena você pensar aí num segundo cabeçote de extrusão. Beleza, meu querido? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço!